Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão se cuidando? Vocês que estão assistindo aula nas escolas em sistema híbrido, vocês estão com cuidados aí, os protocolos de segurança, estão mantendo distância, estão usando álcool em gel sempre que possível, lavando as mãos, usando máscara? Muito bem, continue assim, a pandemia ainda não acabou. Este é o programa Fica em Casa Aprendendo, desenvolvido exatamente para esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E por falar em viver, você já ouviu uma canção do Gonzaguinha que diz assim, ó, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Isso é um trecho de uma canção do autor chamado Gonzaguinha, que vem em versos. E é disso que nós vamos falar hoje. Eu, Cacau Sotero, sua professora de língua portuguesa, vou tratar com vocês de poema e poesia. A música, gente, é cheia de poesia, não é? E é um poema. Então, gente, o que é poema? O que é poesia? Vamos contextualizar isso hoje e agora? Eu citei, né? Eu versifiquei um trecho de uma canção, né? Como eu já falei, de Gonzaguinha, chamada O Que É, O Que É. Nessa canção, o eu lírico fala que ele fica com a pureza das respostas das crianças, porque as crianças têm uma visão muito pura das coisas, né? Eu poderia dizer que as crianças têm uma visão poética, tá? Então, gente, o que é poema? Acompanha aí, ó. Poema é uma obra literária em verso pertencente ao gênero da poesia. É também uma obra em prosa com o estilo e as fabulações da poesia. Então, ficou confuso? Eu vou te explicar. Quando você escreve um texto em versos, você está escrevendo um poema. Quando você escreve um texto com parágrafo, podendo ou não ter diálogo, né, direto ou indireto, você está escrevendo um texto em prosa. E embora o texto seja em prosa, ele também pode ser um poema. Complicou? Não? E tudo isso dentro de um gênero textual chamado poesia. Vamos ver. Poema, como nós já dissemos, é um texto escrito em versos, é um texto literário, diferente do texto não literário. O texto não literário, gente, é aquele texto mais objetivo, é aquele texto que é apresentado nos telejornais, nos programas de entrevista, onde as pessoas vão falando coisas que têm a ver com a realidade. O texto não literário é aquele texto mais subjetivo. Deu para entender? É aquele texto mais pessoal, tá bom? E o texto não literário é o texto objetivo. Então, um texto escrito em versos, um texto literário, que são distribuídos, os versos, em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Gente, regulares, ele vai obedecer uma regularidade. Versos brancos são aqueles que não têm rima, tá? A gente vai já ver isso aí agora na nossa aula, tá bom? Eu trouxe para vocês aí a foto de um dos maiores compositores, maiores escritores, tá? Da nossa poesia brasileira. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. E também pode ser narrativo, dramático ou lírico. Gente, nós temos uma infinidade de textos com essas características, né? O drama, o lirismo, nós já vimos isso lá na Idade Média. E aí,
com relação às diferenças entre poema e poesia, o poema se refere a uma estrutura textual, que é em versos, né? Ou não, no caso da prosa, enquanto a poesia está relacionada ao conteúdo do texto, a questão da subjetividade, a questão da emoção, tá? Bem aqui nós temos uma figura uso de figuras de linguagem e também as funções da linguagem. Qual? A função expressiva e a função poética. Elas estão aí presentes nesse tipo de texto, no poema, ok? Veja só aí, ó. Logias e analogias. No Brasil, a medicina vai bem, mas o doente ainda vai mal. Qual o segredo profundo desta ciência original? É banal, certamente. Não é o paciente que acumula capital. Cacaso é o autor dessa poesia, né, desse poema. O poema é em verso. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. O título dele é Logias e Analogias. Ele tem estudos e também tem as comparações. Ele fala aqui, né, é um poema crítico, critica o sistema de saúde do Brasil, tá? Elogia a medicina, mas faz uma crítica ao sistema de saúde, porque o doente vai mal. E qual é o segredo profundo dessa ciência original, no caso, a medicina? É banal, porque não é o paciente que acumula capital. Capital aqui, dinheiro. Então, quem tem muito dinheiro pode bancar a sua enfermidade, né, em bons hospitais. Então, é uma poesia que tem, né, esse olhar, né? O olhar poético é crítico. Então, a poesia está bem aí. Deu para entender? Vamos ver mais. Características do poema. Um poema apresenta versos, como eu já falei, regulares com métrica e rima, brancos com métrica e sem rima, como eu falei, e livres sem métrica e sem rima. Quando você estuda versificação e metrificação lá no primeiro ano do ensino médio, você vê que essa metrificação é a quantidade que nós conferimos de sílabas poéticas dentro de um verso, tá? Vai lá na aula do primeiro ano e reveja este assunto. Quando nós falamos de versos brancos, são versos com número de sílabas poéticas, né, regulares, mas sem a rima, que eu já falei. E versos sem métrica e sem rima. A gente sabe também que essa questão de versos brancos, de versos sem rima, também foi uma das características no modernismo. Estão lembrados? Estrofes, aí a gente tem quando 2 versos formam um dístico, 3 versos um terceto, 4 versos uma quadra, quarteto, 5 versos quinteto ou quintilha, e ainda 6 versos sexteto ou sextilha. E aí vai, né? 7 versos sétima ou septilha, oitava 8 versos, 9 versos novena ou nona e décima para 10 versos. Aí a gente sabe que quem está falando de versos e não de sílabas poéticas, tá? Sílabas poéticas são dentro dos versos, né? Cada verso tem uma quantidade de sílaba poética, tá bom? Aí eu trouxe mais o poeta Vinícius de Moraes. Ele dominava a arte de fazer poemas, tá? Ele foi um dos grandes também escritores aí da nossa poesia e poema, vamos falar assim? Olha esse poema que ele escreveu, muito conhecido. Eu destaquei aí as rimas para você ver como elas podem se apresentar dentro de um poema. De tudo ao meu amor, serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Observe que atento do primeiro verso vai rimar com o quarto pensamento. Tanto e encanto ficam dentro aí da estrofe. Por isso que eu coloquei A, B, B, A. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Observe aí, gente, a disposição da rima, juntando aí
essas duas estrofes, cada uma com 3 versos. Procure, vai rimar com o último verso, não. O primeiro verso do primeiro terceto vai rimar com o último verso do segundo terceto. Tá? Isso é uma característica do soneto, eu vou voltar aí, ó. 2 versos com 4 estrofes e 2 versos com 3 estrofes. Vive vai rimar com tive, né? O segundo vai rimar com o primeiro da última e o terceiro verso da primeira estrofe, do primeiro terceto, vai rimar com o segundo, né? Ama e chama da última estrofe, que também é um terceto, tá certo? Aí, ó, o conceito de poesia. Poesia é o conteúdo, é caracterizado pela plurissignificação, pela ambiguidade, pela estranheza. Dessa forma, gente, a poesia, né, pode estar presente em versos ou em forma de prosa e é chamada de prosa poética. Tá? Então, quando você prestar atenção naquela significação, naquele carregamento de emoções presentes numa produção, num poema, você vai chamar de poesia, o conteúdo. Eu vou voltar para você entender. Quando ele diz assim, ó, de tudo ao meu amor serei atento. Ele se mostra atento ao seu amor. Antes e com zelo, sempre e tanto. Quer dizer, antes de qualquer coisa, ele é zeloso, é sempre assim e tanto, quer dizer, uma quantidade. Aí ele ainda diz, ó, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, quanto mais o amor seja encantador, mais ele se encanta o pensamento, a sua visão. Então, é uma coisa um pouco ambígua, é carregada de subjetividade. Ele utiliza as palavras para dar esse quê de musicalidade, atento, tanto, encanto, pensamento, usa as palavras amor, o atento, usa a palavra zelo, usa a palavra tanto e encante junto com encanto. Então, ele mistura aí essas emoções carregando nas próprias palavras, certo? Quero vivê-lo em cada vão momento. Quer dizer, cada momento vão a gente diz assim, algo perdido, né? Então, em cada momento vão, ele quer viver o quê? O amor. Ele, em seu louvor, ele vai espalhar o canto, quer dizer, ele vai cantar o louvor. Olha que situação, que construção. Rir o riso e derramar o pranto. Aí o autor mostra uma adversidade de sentimentos, porque normalmente você ri de coisas que são alegres e chora de coisas que são tristes. Mas ele diz ao seu pesar, o seu contentamento. Ou seja, por isso que ele diz, rir meu riso e derramar meu pranto. Seja o pesar, né, seja a dor, ou seja de contente. Então o autor faz essa mistura aí, trabalhando bem com as palavras, trazendo rima e trazendo muita subjetividade. Então, este poema, tá, tem um conteúdo poético. É isso que a gente diz aqui, quando poesia é o conteúdo, é essa essência, é essa subjetividade, é esse carregamento de emoções. A poesia vai combinar palavras, você viu aí no soneto do autor, do Vinícius. Ele usa, né, contentamento, encanto, encantamento, riso, rir, rir meu riso. Então, ele trabalha muito bem com as palavras, o significado, as qualidades estéticas. Nela, né, na poesia, prevalece a estética da língua sobre o conteúdo. Então, quando ele diz, rir meu riso, derramar meu pranto, ele está usando a estética da língua para sobressair esse conteúdo, essa intensificação desse amor. De forma que utiliza diferentes dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos. Tá? A questão da fonética é o som, né? O som das palavras. Você observa aí as rimas bem acentuadas, inclusive dentro das estrofes, dentro dos versos. A questão da sintaxe, né, muito bem trabalhada, e a significação das palavras, que é a questão da semântica. Olha outro exemplo aí. Ó. Que força pôde a distrita
a embriões informes, tua garganta estúpida arrancar, do segredo da célula ovular, para latir nas solidões enormes. Esta obnóxia inconsciência em que tu dormes, suficientíssima é para provar a incógnita alma, avoenga e elementar dos teus antepassados vermiformes. Cão, alma de inferior, rapsodo errante, resigna, ampara, arrima, afaga, acode a escala dos latidos ancestrais. E irá assim pelos séculos adiante, latindo a esquisitíssima prosódia da angústia hereditária dos seus pais. Aqui você tem a mesma disposição de rima, tá? Errante, adiante, acódia, prosódia, ancestrais e dos seus pais, né? Esse trabalhar. E a questão da semântica muito bem acentuada, né? O uso de palavras fora do nosso cotidiano, fora do nosso entendimento. Augusto dos Anjos, em 1841 a 1914, o período que ele viveu, tá? Essa poesia aqui, esse poema não é contemporâneo da gente. Esse poema, que eu acabei de ler, provoca estranheza, né? Nós vimos as palavras durante sua leitura. Ele é ambíguo e plurissignificativo. Às vezes o texto pode não ser tão ambíguo ou tão estranho, mas pode apresentar essa plurissignificação, extrapolando o sentido conotativo do texto. Principais tipos de poesia. Nós temos a lírica, a épica e a dramática. Aqui nós vamos ver um poema épico ou narrativo, que é o trecho do livro O Uruguai, de Basílio da Gama. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos, dura ainda nos vales, o rouco som da irada artilheira. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou o Uruguai e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. É um poema épico. O poema épico é aquele poema que conta uma história, né, de um povo. E aí, no caso, o livro Uruguai destaca aí esse verso cheio de plurissignificação, cheio de estranheza e, claro, com o uso de palavras que também fogem do nosso cotidiano, tá bom? Você faz o reforço dessa leitura, as palavras que você não entende, você busca no dicionário, não dá tempo da gente contextualizar tudo aqui. Olha o exemplo de um poema dramático. Morte e Vida Severinas, é uma coisa mais recente, de João Cabral de Melo Neto. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria. Deram então de chamar Severino de Maria. Gente, aqui a gente já tem uma linguagem, né, um poema mais atual, tá? Do nosso modernismo. O Severino é um nome comum. O autor aqui traz, né? Ele não tem outro de pia, ou seja, pia no sentido de ser batizado, o nome dele é só esse. Como há muitos severinos, né, o nome dele é comum, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. No interior do nosso país, é muito comum as pessoas nomenclaturarem as outras pelo nome do seu pai, ou pelo nome da sua mãe, às vezes também o nome do seu marido ou da sua esposa, tá? O meu pai, por exemplo, veio do interior e aí ele era chamado, né, meu pai já é falecido, Antônio da Mãe Dica, que é o nome carinhoso como as pessoas chamam a minha mãe, né, Dica. Então, assim, é a forma. E aqui traz essa semântica, tá, da região, que no caso aqui é o Nordeste, tá bom? E o lírico, que lindos olhos que estão em ti, tão lindos olhos, eu nunca vi. É um poema lírico que se vê em Junqueira Freire. E para finalizar, o épico,
Dentro ouviam cantar suave, crine pulcra Circe, teia correr brilhante que só deusas lavram tão fina e bela. Eis, diz Polites, chefe que eu mais prezava, no alto, amigos, mulher ou deusa tece, o pavimento, ressoa todo ao cântico, falemos. Isso aqui é um trecho de um poema épico chamado A Odisseia, atribuída a Homero. Poema e poesia são obras que precisam ser lidas, entendidas e compreendidas. Compliquei?